Olá a todos, eu sou Lucas Ferreira Bulandeira e estou aqui para expor a minha apresentação de iniciação científica do ciclo 2020 e 2021, intitulada Ouvindo Formas Geométricas, ouvindo a forma de um triângulo. Nesse projeto, eu tive como orientador o professor Feliciano Vitório, do Instituto de Matemática da UFAL, campus AC Simões. Introdução. Na atualidade, a geometria diferencial ela é uma área de pesquisa da matemática bastante ativa, repleta de problemas bastante interessantes. Nesse PIBIC, eu tive a oportunidade de estudar equações diferenciais parciais, o operador laplaciano e introdução às variedades diferenciáveis. Os objetivos gerais desse trabalho foram de estimular essa relação do aluno para com a atividade de pesquisa, de ampliar e desenvolver o seu conhecimento, a sua argumentação matemática e, é claro, de estudar o problema dos autovalores do laplaciano com condução de Dirichlet, com ênfase nos casos bidimensionais. A metodologia usada foi a metodologia tradicional da matemática moderna, na qual fixamos aí um conjunto de afirmações não justificadas, os axiomas, e a partir daí todas as proposições da teoria precisam ser justificadas mediante conhecimento já adquirido. Vamos aos resultados e discussões. Na década de 60, o matemático Mark Katz ele lançou a seguinte pergunta, que eu trago ao lado de sua imagem, que é a seguinte: Can one hear the shape of a drum? Ou seja, alguém pode ouvir a forma de um tambor? Essa pergunta, ela traz à tona um pouco dos interesses que o Katz tinha ao estudar problemas de EDP. De forma mais precisa, considere ômega um domínio do Rn, ou seja, um aberto limitado. Nós estamos interessados em resolver esse tipo de problema aqui. Ou seja, queremos determinar uma função que está definida no fecho de ômega com valores reais, que é contínua e de classe C2 ela é contínua no fecho e de classe C2 no domínio. E lambda real, tais que essas igualdades ocorram. Primeiro, menos Laplaciano de U a lambda U no domínio, e que U seja identicamente zero na fronteira. Essa condição de fronteira a gente chama de condição de Dirichlet. Para o Katz, ele estava interessado no caso em que o n é igual a 2, e ele tinha uma interpretação física para isso. E era a seguinte: ele pensava no domínio como sendo a membrana de um tambor. E aí a gente teria que esses autovalores aqui associados, eles são os tons musicais emitidos pelo tambor, emitidos pelo som formado pelo tambor. Então, o que o Katz estava pensando era o seguinte: será que se eu faço essa membrana vibrar, lembre que a condição de fronteira está querendo dizer que a fronteira ela está fixa, ela não vai vibrar junto. Se eu faço esse tambor vibrar, emitindo o som e tendo esses tons musicais, será que eu consigo determinar o formato, a forma do meu tambor? Era essa a pergunta que ele tinha em mente. O conjunto dos lambdas para os quais existem solução não trivial U para esse EDP aqui, a gente chama isso de espectro. E o que o Katz estava querendo dizer era o seguinte: se eu tenho um espectro do meu domínio, será que eu consigo determinar o meu domínio a menos de isometrias do plano? Era isso que o Katz tinha em mente. Como a gente está interessado em soluções não triviais, a gente vai ter que os autovalores eles são positivos. Basta você manipular essa expressão lambda integral com essa integral aqui. E observar que lambda U é menos Laplaciano de U, certo? Usar a primeira identidade de Green e lembrar que U se anula na fronteira, pela condição de Dirichlet. Outra coisa é o seguinte: essa pergunta que o Katz fez, ela perdurou aí um bom tempo no século XX, até que na década de 90 foram aí mostrados dois domínios que são, de fato, isoespectrais, ou seja, possuem o mesmo espectro, mas que não são isométricos. Então, mostrando aí que a pergunta para o Katz, de fato, tem resposta negativa. O espectro não determina a forma do seu domínio. Mas, apesar disso, essa pergunta que ele lançou gerou bastante trabalhos de pesquisa aí durante o século XX. Bom, um dos artigos que eu estudei para esse projeto foi esse artigo do Grice e do Marona, em que eles, de fato, mostram aí que para o caso do triângulo, sim, o espectro do triângulo determina o triângulo. E para isso eles usam informações de outro artigo, desses dois matemáticos aqui, no qual o espectro do triângulo determina a área A do triângulo, o perímetro P do triângulo e a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo R. E a pergunta natural que surge é a seguinte: se o triângulo é determinado por esses três valores, área, perímetro e soma dos ângulos internos. E de fato vamos ver que sim. Para isso vamos começar com essa identidade trigonométrica, certo? Em que para um triângulo, o perímetro ao quadrado sobre 4 vezes sua área é dado por essa soma de cotangentes, onde alfa, beta e gama são a medida dos ângulos internos do triângulo. Vamos precisar de dois lemas, uma função suave f
de um aberto AB em R que é estritamente monótona, estritamente convexa, estritamente monótona, ou estritamente convexa, ou estritamente côncava, não possui 3 zeros, e que também essa função g, definida por essa expressão, é estritamente crescente e estritamente convexa. Para resolver esse problema com triângulos, a gente, de certa forma, vai criar outro triângulo. Então, para isso, definimos o subconjunto D do primeiro octante de R3 como um conjunto das triplas do primeiro octante, tais que a soma das entradas é π. Veja que, dado um triângulo, a tripla formada pela medida de seus ângulos internos é um ponto em D. Dizemos também que um ponto em D está associado a um triângulo se as coordenadas de P são as medidas dos ângulos internos desse triângulo. Um ponto especial em D é esse ponto E, dado dessa forma aqui. Ele está associado a todos os triângulos equiláteros. A gente diz que um ponto ele é isósceles em D se ele está associado a triângulos isósceles, e dizemos que um ponto ele é não isósceles se ele está associado a triângulos escalenos. Está aqui uma imagem de D em R3. É bom explicitar isso aqui. Esse é o ponto E definido anteriormente, e essas linhas tracejadas em preto são o lugar geométrico dos pontos isósceles de D. Outra coisa importante é que essa função g definida do primeiro octante por essa fórmula aqui, ela é estritamente convexa no primeiro octante de R3. Basta observar que a matriz hessiana dela ela é positiva definida, e usando o teorema de Taylor a gente pode concluir isso. Outra proposição importante é que, considerando essas três funções definidas nesse domínio aqui, então, dadas por essa expressão, então seus gradientes são linearmente independentes nos pontos não isósceles de D. A demonstração é feita por absurdo. Supondo que eles são LI, criando, através dessa igualdade aqui de gradientes, desculpa, essa igualdade de vetores, usando os gradientes, criando aí três equações, usando uma função auxiliar que precisará ter 3 zeros, e aí concluindo que ela não pode ter 3 zeros usando argumentos e usando um dos lemas anteriores enunciados. Outra observação importante é que a função g ela é limitada por 9 sobre π nos pontos de D. E isso decorre do uso da média harmônica. Então, de fato, o que a gente precisa observar são as superfícies de nível associadas à função g, ou seja, g de S definida por essa expressão. Os P do primeiro octante tais que g de P igual a S. Nós temos estes três casos possíveis. É que g de S em interseção com D pode ser vazia, pode ser apenas o ponto associado aos triângulos equiláteros ou uma curva fechada ao redor desse ponto, do ponto E. Trago aqui esse caso em que a interseção da superfície de nível com o triângulo D é apenas um ponto, ou seja, é o caso 2. Temos aqui essas imagens que eu fiz com GeoGebra. E um exemplo do caso 3, em que nós temos essa curva aqui ao redor do ponto E. Outra proposição que a gente vai precisar é o seguinte: para o caso 3, dessa curva ao redor do ponto E, fixe uma câmara. Câmara são essas regiões que são delimitadas pelo lugar geométrico dos pontos isósceles. Tá? Elas correspondem às regiões dos pontos não isósceles. Então, fixado uma câmara e considerando o arco dessa curva, G de S interseção D, determinado por P na figura, que são dois pontos isósceles, então a F é estritamente monótona ao longo desse arco. A demonstração também é feita por absurdo, e aí se a gente supõe que a F não é estritamente monótona, ela vai ter vai ter um valor do domínio da F, em que um ponto do domínio da F, que é ponto crítico, e aí a gente utiliza o teorema dos multiplicadores de Lagrange e concluiria que o gradiente de F é uma combinação linear do gradiente de G e de H, o que não pode por uma das proposições anteriores, tá? nesse ponto crítico, o que não pode, dos resultados anteriores. Então, de fato, o que a gente conclui é que a F é estritamente monótona ao longo desses arcos, ou seja, em particular injetiva. Então, com o uso dessa superfície de nível através da função g e do fato de que a F ela é injetora, né, ao longo desses arcos, a gente consegue determinar, utilizando o espectro, a tripla alfa, beta e gama. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a gente está determinando os ângulos internos do triângulo. Só que uma vez que a gente tem o perímetro fixado e a área também, isso determina um triângulo, a menos de isometrias no plano, concluindo esse trabalho. Como conclusão, esse projeto de iniciação científica foi bastante interessante e promoveu aí bastante conhecimento para mim e perspectivas futuras. Essas são as referências. Obrigado a todos e termino aqui.